Então, boa noite a todos. Estamos começando mais uma atividade do Grupo de Estudos sobre História do Oriente Cristão. Meu nome é Luiz Lobianco, eu sou um dos membros do Conselho do Grupo de Estudos. Eu vou fazer uma breve apresentação do Grupo de Estudos e também do professor João Vicente, o apresentador de hoje. Deixa eu voltar aqui, passar os slides, que deu uma travadinha aqui. O que aconteceu? Olá, ele deu uma travada. Mas está passando os slides para você? O slide aparece, mas travou. Deixa eu voltar aqui. Para compartilhar. Eu paro de compartilhar e compartilho de novo. Tá bom. Deu uma congelada. Foi? Foi. Então... Agora foi. Bem, o grupo de estudos ele foi criado em 2019 pelo professor Alfredo Cruz, como uma reunião de acadêmicos e não acadêmicos. Ele surgiu principalmente quando o professor Alfredo fez alguns cursos no Centro Dom Vital. Então, no início, as reuniões eram presenciais no Centro Dom Vital. E depois, com a pandemia, ele passou a ser online e ele não está mais ligado ao Centro Dom Vital. E somos hoje interessados em comunidades do Oriente Cristão, em diversos períodos e contextos, tanto nos seus locais de origem como na difusão histórica na diáspora, e reúne, então, esses acadêmicos e não acadêmicos interessados no Oriente Cristão. Nós temos 8 membros do Conselho, e nós temos os canais que a gente usa para divulgar as nossas informações. O principal canal de informações onde a gente divulga os nossos eventos com mais rapidez é o Instagram. Acredito que vários aqui já conheçam, já curtiram o Instagram. Quem não curtiu, eu sugiro que curta. Tem aqui o QR Code aqui do Instagram. A gente já tem quase 5.000 seguidores, então a gente ainda quer aumentar mais o número de seguidores. Então, quem não curtiu, aproveite aí para curtir. A gente também tem um canal no YouTube, onde a gente coloca os eventos que a gente faz. A maior parte dos eventos que a gente realiza, eles ficam gravados e depois são disponibilizados depois da edição no YouTube. Então, tem reuniões, apresentações que a gente fez, entrevistas que a gente fez com clérigos de igrejas orientais. Aqui tem a história da Igreja Ortodoxa Russa, a história da Igreja Ortodoxa Antioquina no Rio de Janeiro. Então, tem uma palestra aqui do professor Alfredo e tem uma reunião aberta que eu fiz aqui com o Pedro, como exemplo. Nós também temos a revista Oriente Cristão, que ela teve o número 1 lançado em 2024, e a gente está nos próximos dias lançando o número 2. Então, fiquem atentos que em poucas semanas a gente está lançando esse número 2. Vai ser agora em março. Já está toda editada, toda diagramada, e aí então a gente já está preparando alguns eventos de lançamento. Então, fiquem atentos que daqui a pouco a gente vai lançar então esse número 2. E chamada do número 3 também. A chamada do número 3, que também é importante, porque a revista continua. A revista é gratuita, a revista, só voltando aqui, qualquer um pode acessar e baixar os arquivos em PDF. O objetivo, efetivamente, é disponibilizar o conhecimento do Oriente Cristão de forma aberta para o público brasileiro, para o público que lê em português. E a gente também está pedindo apoio ao GEOC, apoio financeiro. A gente está montando uma associação e vamos tirar um CNPJ para o grupo, e isso envolve custos, envolve até contabilidade, envolve os custos de cartório,
A gente tem custos também com os softwares, com o endereço na internet, então a gente não é um custo absurdamente caro, mas a gente precisa efetivamente de recursos para continuar divulgando o Oriente Cristão para um público mais amplo. Então, quem puder apoiar o grupo de estudos, aqui está a chave Pix, ela está em nome do Pedro Lucas, que é o tesoureiro do GEOC, enquanto a gente não consegue ainda o CNPJ, que a gente espera que também nos próximos meses a gente tenha o CNPJ e a conta aberta em nome do grupo. Então, eu vou fazer agora a apresentação parar aqui de compartilhar e fazer a apresentação do João Vicente e do evento de hoje, Iconografia Cristã nas Moedas Bizantinas. O professor Dr. João Vicente de Medeiros Púbio Dias, ele tem doutorado em História na Universidade Johannes Gutenberg de Mainz, na Alemanha, fez estágio pós-doutoral na Universidade Autônoma do México, atualmente é professor do Colegiado de História da Unespar, no campus Paranavaí, coordenador do Grupo de Estudos em História do Oriente Cristão. Então, com a palavra, o professor João Vicente, então, para falar sobre as moedas bizantinas e a iconografia cristã nessas moedas. Obrigado, Luiz. Obrigado pela apresentação. Obrigado pelas informações e muito bem feito. Então, pessoal, eu também incentivo todo mundo a seguir nossos meios de contato, né? Ver lá, dar uma checadinha na nossa revista, que ela está muito boa, a produção é excelente, autores diversos backgrounds, então tá muito boa mesmo. E também incentivar vocês a apoiarem o GeoRock, se vocês realmente gostarem do conteúdo que a gente produz, do conhecimento que a gente divulga. Uma ajuda financeira importante para a gente poder continuar fazendo isso no futuro. Bem, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Um momentinho aqui, deixa eu... F5. Mostrar modo apresentador. Não. Para compartilhar a tela. Ver. Deixa eu agora. Pronto. Deu certo. É isso, gente. Enfim, eu inicio essa apresentação primeiro agradecendo a todos vocês que apareceram aqui, pelo interesse, né? A gente teve bastante inscritos, mais do que na média. É verdade, também tem uma comunidade do WhatsApp, em que a gente também divulga nossos trabalhos, nossos eventos. E, enfim, teve bastante interesse, então fico muito feliz pelo interesse de vocês. A apresentação de hoje é sobre iconografia cristã nas moedas bizantinas. Assim, é uma coisa que me dá bastante alegria ter a oportunidade de falar, porque as moedas são o canal pela qual eu entrei nesse assunto, né? Na minha infância, comecei a colecionar moedas, mas moedas brasileiras, aquelas coisas. Meu bisavô, ele tinha uma loja, e ele era um acumulador, hoje em dia se diria isso, né? Então, ele tinha moedas desde a década de 50, quando ele tinha a loja. Então, ele me deu algumas, eu comecei a colecionar. Aí, disso, eu passei a comprar moedas, né? Aí, meio sem saber, né, o que era, eu comprei uma moeda bizantina, um foles, né, do Imperador Maurício, em 582 e 602. Eu fiquei fascinado por aquilo, né? Primeiro, pelo fato das moedas, esse objeto ser um canal direto entre eu, né, vivendo em 2000, na época 2001, 2002, e o século 6, 7, né, eu pensava, nossa, alguém no ano 1590, tocou nesse objeto, né? E também pela riqueza iconográfica, pela riqueza em imagem, eu não sabia que era iconográfico na época, nesse pequeno objeto, né? Então, aí a partir daí eu comecei a pesquisar quem era aquele imperador, que eram aqueles elementos gráficos que estavam na moeda. Aí eu comecei
a ler sobre história bizantina a partir dessa moeda, né? E aí que começou. Então, por isso que eu fico muito feliz por ter a oportunidade de falar sobre esse tema, que eu tratei basicamente de forma tangencial na minha vida como pesquisador, né? E como eu disse, são elementos de grande riqueza iconográfica e também religiosa, né? E esse é o tema da nossa apresentação. Obviamente, quando a gente fala de Império Bizantino, a gente está falando de um período que se estende entre 330, existem vários inícios de Bizâncio, porque, afinal de contas, Bizâncio é uma continuação do Império Romano, então não existia o Império Bizantino, era o Império Romano, então a gente tem vários inícios que a historiografia posterior criou para a história, que seria a história bizantina, mas vamos dizer 330 com a fundação de Constantinopla até 1453, ou seja, mais de 1.100 anos de história. Então, é muito tempo, né? Então, assim, não vai ser possível fazer uma apresentação minimamente completa sobre esse tema em 1 hora. Acho que eu precisaria de um curso inteiro para fazer isso. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: fazer uma introdução, né, sobre moedas como fontes históricas, como interpretar uma moeda como uma fonte histórica, falar sobre como funcionavam as moedas em Bizâncio e, finalmente, fazer análise iconográfica de algumas moedas que eu escolhi por chamarem atenção, terem elementos interessantes a serem discutidos. Tá? Bem, falar um pouquinho sobre colecionar moedas. Né? Por que colecionar moedas? O ser humano tem esse hábito de colecionar coisas. A gente tem quase um hábito atávico de olhar para a natureza e categorizar, né, as coisas. Né? O colecionismo é um reflexo disso. Né? Mas, em específico, colecionar moedas iniciou-se na Renascença. E é um subproduto, ou digamos assim, ele é parte de um grande movimento que a gente chama de humanismo, que tinha um grande interesse nas antiguidades que a gente chama hoje em dia de clássicas, ou seja, Grécia Antiga, Roma Antiga. E por razões que não é lugar aqui para explicar, no século XIV, século XV, explode o interesse no que sobrou, né, nos resquícios materiais e escritos da antiguidade grega e antiguidade romana. Né? Então, a partir daí, cria-se o hábito de alguns príncipes, né, porque eram essas pessoas que tinham meios para isso, de colecionar, de tomar para si esses resquícios que eles conseguiam tirar e levar para os seus próprios palácios, né? Obviamente, construções você não podia fazer isso, mas estátuas, cerâmica, imagens, eles começaram a adquirir um hábito, criar um hábito de colecionar essas coisas. E passou a ser um símbolo de status entre a nobreza, entre as diferentes monarquias. Né? E um desses objetos colecionáveis também foram as moedas. Né? E por isso que a numismática, vou explicar depois o que é numismática, mas colecionar moedas é chamado de hobby dos reis, né? Prática dos reis. Porque muitos reis, nessa época da Renascença, colecionavam moedas, principalmente moedas romanas. Imagino que não só pelo estético, mas por representar governantes, isso também é interessante para eles. Então, as moedas chamaram a atenção de colecionadores e antiquários e, mais recentemente, investidores, ou seja, moedas também, hoje em dia, são adquiridas como uma fonte de investimento, né? Como basicamente tudo hoje em dia é vista como uma forma de investimento. Né? Mas moedas, além de têm valor estético, valor financeiro, né, no caso de investimento, também, e é o caso que nos interessa aqui, elas são importantes fontes históricas, ou seja, elas são canais pelos quais nós temos contatos a realidades que não mais existem, né? Isso são fontes históricas.
Então, por elas, a gente tem muitas informações sobre economia, dos diversos estados e reinos, impérios que não mais existem, sobre sua administração, sua ideologia política, sobre o funcionamento da sociedade, etc. Né? Aí, um dos principais campos de estudo que usam as moedas é a arqueologia. Né? As moedas, para a arqueologia, ela tem uma função instrumental muito importante. Né? Elas permitem datar achados arqueológicos. A gente tem aqui tem uma visão esquemática, né? A gente chama de estratigrafia, né? Que é ver as diferentes camadas do solo, e você vê as diferentes ocupações humanas no mesmo local. E como é que você data essas diferentes camadas de ocupação humana? Né? Existem várias formas. E a moeda é uma delas. Né? Ou seja, você vê nessa camada roxinha, achou-se uma moeda, imagina, a gente está falando de uma camada romana. Aí a gente achou diferentes moedas, uma do imperador Augusto, outra do imperador Calígula, outra do imperador Nero. E as moedas cunhadas durante o reinado do imperador Nero são as mais antigas que a gente tem nessa camada. Então, os arqueólogos podem afirmar que a datação mais antiga para essa camada roxinha é o reinado de Nero. A gente chama de termo técnico para isso, é terminus post-quem, tá? Ou seja, a data mais antiga para o achado. Né? Mas também não somente essa função prática, as moedas também elas são interessantes em si próprias, né? Elas têm legendas, elas têm imagens que podem ser interpretadas historicamente. A gente vai falar sobre isso. E é interessante aqui falar rapidamente uma disputa entre os colecionadores e os acadêmicos. Ou seja, as pessoas que estão ligadas à pesquisa científica nas universidades, sejam historiadores da arte, historiadores ou arqueólogos. Eles acusam os colecionadores de incentivarem a destruição de sítios arqueológicos, porque existindo um mercado, né, de moedas para colecionadores, incentiva que as pessoas vão lá, né, nos países onde essas moedas podem ser achadas, e cavem sem cuidados e destruam essa, digamos assim, essa estratigrafia, né? O solo, impedindo o estudo estratigráfico dessas diferentes camadas. Né? Já os colecionadores, eles têm o seguinte argumento: muito do que se sabe, né, sobre moedas antigas é graças aos colecionadores, que esqueci de mencionar no slide anterior, que a partir do colecionismo de moedas, pessoas que não somente colecionavam por apreço estético ou por status, elas começaram a estudar, de fato, as moedas, catalogarem, entenderem a simbologia das moedas, e a partir disso surge um novo campo da ciência, que é a numismática. Né? Então, graças aos colecionadores, isso dizem os colecionadores, né, que muito do que se sabe das moedas é através dessa ciência numismática que foi conduzida por muito tempo por colecionadores. E outro argumento que eles usam, né, é que as moedas eram, como eu vou mencionar mais à frente com mais detalhe, foram produzidas em massas. Milhões de moedas foram produzidas em determinado período. Né? Então, há o suficiente tanto para satisfazer a curiosidade científica dos colecionadores, dos acadêmicos, dos pesquisadores, quanto a demanda, né, por moeda dos colecionadores. Né? Enfim, é um debate corrente entre os dois, só queria mostrar para vocês que isso existe. Aí, moedas e história. Né? Como eu acabei de falar, moedas foram produzidas em massa. Antes mesmo da industrialização, um dos poucos itens, né, que foram produzidas de uma forma massificada foram as moedas. Elas, como a gente vai ver no caso do Império Romano e Império Bizantino, elas serviam tanto para pagar os soldados e administradores, quanto para pagar impostos. Então, havia demanda, necessidade de pagar centenas de milhares de soldados e funcionários e para dezenas de milhões de pessoas pagarem seus impostos com essas moedas. Então, haviam fábricas, indústrias de moedas.
né? Então, elas foram produzidas aos montes, aos milhões, nesses períodos que a gente está falando. Então, elas se tornam, por essa razão, uma fonte muito interessante, diferente de outros tipos de fonte histórica, por exemplo, fontes escritas. As fontes escritas, elas foram transmitidas, muitas vezes, em alguns poucos manuscritos, em alguns casos, em um único manuscrito. Elas permitem uma análise qualitativa, ou seja, focada no objeto. As moedas, por outro lado, elas são uma das poucas fontes que permitem o estudo quantitativo, né, de sociedades pré-industriais. Então, a gente consegue fazer estudos de tendências mais amplas e estruturais, ou seja, você entende para que direção a economia de determinado império, de determinada região estava indo, se estava enriquecendo, se estava empobrecendo, as tendências dentro de uma própria sociedade, tendências mais macro dentro de própria sociedade, porque as moedas, como meio de troca, massificadas, elas permitem estudar grandes movimentos, o que outras fontes históricas também não permitem, quer dizer, dificilmente permitem. Alguns casos permitem, mas é mais raro do que as moedas. Então, a gente pode compreender, por exemplo, a economia, no caso do Império Bizantino, em uma perspectiva macro, através do estudo das moedas, né? Não moedas individualmente, mas grandes fluxos e achados de moedas, né? Em achados arqueológicos, por exemplo, né? Então, a gente pode entender a atividade comercial, como funcionava o fisco, o pagamento dos servidores do Império, etc. E também, numa análise mais qualitativa, a gente pode usar as moedas individualmente para entender a ideologia imperial, as disputas políticas de uma determinada época. E é mais ou menos isso, nessa segundo tipo de análise, que a gente vai se focar hoje, né? Então, Bizâncio não era exceção, né, desse tipo de sociedade. A gente entende muito, né, sobre o funcionamento da burocracia, da sua economia e como os governantes entendiam a natureza do seu poder através das moedas. Contudo, antes de entrar no assunto moedas bizantinas, em específico a iconografia religiosa, eu tenho que fazer uma explicação introdutória sobre duas coisas: os elementos de uma moeda. Eu esqueci de pegar um exemplo que eu tinha comigo, que era uma moeda de euro, enfim. E o funcionamento do sistema monetário bizantino, né? Para entender os elementos de uma moeda. A moeda, tradicionalmente, os colecionadores ou numismatas, que são as pessoas que estudam as moedas, eles têm algumas categorias, né? Para você, enfim, listar as principais características de uma moeda. Por exemplo, a denominação, no caso, real, euro, denário, etc. Né? Cada moeda tem um tipo de denominação, ela representa uma denominação. O anverso, que a gente chama de cara, né? Que, no caso, é a imagem do governante, é uma legenda, no caso da nossa moeda de R$1, que a gente não usa mais, né? Por causa do Pix, enfim. É aquele rosto que é da República. E o reverso, que é a coroa, que tradicionalmente nas cunhagens moedas estão o valor, né, R$1, 50 centavos, 25 centavos, etc. Nas moedas antigas, raramente tinham denominações. Existia isso, mas era raro, né? Geralmente tinha elementos visuais secundários da moeda, né? Mas também eram importantes. A liga metal, ou seja, o material do qual a moeda era feita, seja prata, ouro, bronze, algum tipo de liga, níquel, etc. O peso dela, o diâmetro dela, ou seja, o tamanho dela, e o ano da cunhagem. Hoje em dia, a gente tem nas moedas modernas o ano em que elas foram cunhadas. É fácil saber disso. No caso das moedas antigas, no caso das bizantinas, a gente tem que meio que estudar os elementos da moeda para a gente conseguir ter uma datação mais ou menos certeira ou aproximada, né? E as fontes de informações importantes, perdão.
que são catálogos, coleções de museu ou coleções privadas, de estudos acadêmicos feitos sobre esse tipo de cunhagem, né? Aí, um exemplo disso, né? É como a gente pode usar isso, né? E por que isso é importante, né? Para fazer uma análise histórica de moeda, a gente precisa primeiro destrinchar essas diferentes categorias da moeda. A gente tem que ter primeiro separar, identificar todas essas informações para, a partir daí, fazer uma análise histórica. Eu vou dar um exemplo de uma moeda que é assim, quase um soco na cara, no caso de uma mensagem que ela quer expressar, que às vezes é tão óbvio que a maior parte de vocês já perceberam, né? Deixa eu colocar. A gente tem aqui o denário do Brutus, né? O Marcus Junius Brutus é um personagem histórico conhecido, ele é conhecido por ter sido assassino de Júlio César, né? Tem aquela cena que muito provavelmente nunca aconteceu, do Atetu Brutus, etc. Enfim, as pessoas não sabem muito bem o que aconteceu depois daquilo. O que aconteceu depois daquilo foi uma guerra civil entre os membros do Senado que apoiaram o assassinato de Júlio César, porque acreditavam que ele queria se coroar como rei de Roma, e os vingadores de César, que eram principalmente seu filho adotivo, que é o Júlio César Otaviano, futuramente conhecido como Augusto, Marco Antônio e um cara não tão conhecido chamado Lépine, né? E essa moeda aqui foi cunhada durante a Guerra Civil, então a gente pode dizer que ela foi cunhada em 42 a.C., para quê? Para pagar os soldados que estavam lutando no lado do Brutus, né? E isso é importante saber para quem a moeda foi cunhada, né? Porque eu vou mostrar mais à frente que moedas diferentes tinham públicos diferentes, né? Em sociedades antigas, pré-modernas, medievais, etc. Então, essa moeda ela foi cunhada para pagar os soldados. Então, ela tinha uma mensagem também para os soldados, né? Então, mas antes de ir para a mensagem, eu quero aqui mostrar esses diferentes elementos. Ela eram denários, né? A denominação dela. No anverso, que a gente chama de cara, está o perfil do busto do Bruto, virado para a esquerda, na perspectiva da moeda, com a legenda Brut Imp L. Plaut Cast, que é digamos assim, uma versão espremida do seguinte legenda: Brutus Imperator Lucius Praetorius Questianus. Eu vou falar depois de quem é esse Lucius Praetorius Questianus. No reverso, né, que é a coroa, você tem o chapéu Pileu, vou explicar o que é isso, em duas adagas. E a legenda Eid Março, que significa Eidibus Martes. Material prata, peso 3 gramas 70,72, diâmetro 18 milímetros. Ano de cunhagem foi o ano de cunhagem da tal da Guerra Civil. Tá. Tendo esses elementos, a gente pode fazer a interpretação histórica. Qual a mensagem que o Június Brutus queria passar para os soldados que estavam lutando por ele? Porque a gente tem que pensar que o César Augusto foi um grande conquistador, né? Líder militar, e ele era muito popular entre os soldados, porque ele, na conquista da Gália, ele teve um butim gigantesco e ele distribuiu uma parte significativa dos soldados. Então, os soldados gostavam muito do Júlio César, né? Então, o Brutus, eles tinham que usar argumentos convincentes para convencer esses soldados a lutarem contra aqueles que representavam a vingança dessa pessoa que foi assassinada por essa pessoa que estava te liderando, né? Que eram o Brutus e outros líderes dessa conspiração, né? E antes eu vou explicar quem é esse Lucius Praetorius Questianus, né? Em Roma, você tinha um magistrado específico que era responsável pela cunhagem, né? E no período republicano, era bastante comum, né, que ele colocasse o próprio nome dele nas moedas que foram cunhadas sob a sua autoridade. Então, esse Lucius Praetorius Questiano era digamos assim, magistrado, digamos assim, financeiro. Eu não me lembro o nome dessa magistratura. Quem alguém se lembrar, coloca no chat. Então, ele não é uma figura tão importante assim na minha interpretação. Mas mais interessante, né,
é o que está no reverso. Você tem as duas adagas, com, obviamente, duas referências a... mas na perspectiva da moeda, está virada à esquerda. Na nossa perspectiva, está virada à direita. Entende? Você tem duas adagas, com óbvias referências ao assassinato de César, e esse chapéu pileu. O que era o chapéu pileu? O chapéu pileu era uma vestimenta, né, de origem grega, que na Grécia e em Roma era tradicional dada aos escravos libertos, que foram libertos pelo seu senhor. Então, o que ele está dizendo? Que colocando esse chapéu pileu aí, ele está dizendo que ele é o libertador dos romanos, que os romanos estavam vivendo sob uma escravidão sobre César, né? Ou seja, estavam acusando César de tirano, e isso justificava o assassinato, porque César era um tirano, logo o assassinato do tirano é automaticamente justificável e legítimo. Né? Essa é a mensagem que essa moeda diz. Né? Muito bem. Esse é um exemplo de como se interpretar uma moeda de forma historicamente. Agora, vamos falar rapidamente sobre o sistema monetário bizantino. Né? Repetindo, mas que eu já disse, mas é importante frisar, a gente está falando de 1.100 anos de história. Então, não houve um sistema financeiro bizantino, houve sistemas financeiros bizantinos. Assim como a gente pensar a história do Brasil, 200 anos. Quantas moedas, quantos sistemas monetários Bizâncio teve, Brasil teve? Dezenas. Pense se o Brasil durar a história brasileira durar 1000 anos. Tá? Quantos sistemas monetários a gente vai ter? Então, Bizâncio, né, Império Romano medieval, teve vários sistemas financeiros, monetários financeiros, sistemas monetários. E se você pensar, não foram tantos assim quanto você acharia em 1.100 anos de história. Teve um criado, basicamente, durante o período do reinado de Diocleciano, de Constantino, século 3, 4, que durou com alterações até, basicamente, século XI. Né? No século XI, o sistema monetário bizantino vai entrar em crise, né? Vai basicamente ser arruinado, não vou explicar, eu posso explicar depois por quê. Mas aí depois surge outro, no final do século XI, que vai durar até basicamente o final do Império Bizantino, até 1453, com algumas alterações. Né? Ele, eventualmente, vai ser sobreposto às cunhagens italianas, etc., quando Bizâncio se torna dominado economicamente pelas repúblicas italianas, principalmente Veneza. Mas, enfim. Mas se você pensar que a gente está falando 1.100 anos de história, a gente está falando basicamente em dois sistemas monetários. E é uma grande estabilidade. Né? Mas, enfim, não vou entrar nesses pormenores agora. Mas, enfim, um ponto em comum de todos esse período é que Bizâncio teve um sistema trimetálico, ou seja, teve moedas de bronze, prata e ouro. As moedas de bronze, por exemplo, essa daqui, que é o fole de bronze do imperador Constantino VII, imperatriz Zoé, houveram várias denominações de bronze. Fólias, como essa, Asprontraque, como Tetarteron, etc. Houve vários e vários, não vou listar todas. E elas serviam para as transações cotidianas, né? Ou seja, o dia a dia das pessoas, para comprar comida, pagar serviços, comprar roupa. Basicamente, a vida das pessoas era baseada, né, nas moedas de bronze. Né? E isso é importante para a nossa interpretação iconográfica, por quê? Porque era uma moeda que circulava por toda a sociedade bizantina. Não era, no caso, as moedas de prata e de ouro, que eu vou explicar depois. Então, quando a gente vai fazer uma interpretação iconográfica dessas moedas de bronze, a gente tem que sempre ter em mente que elas foram pensadas para uma ampla circulação. Né? Já as moedas de prata, como o hexagrama, milharesium, como essa, cunhada por Romanos I, decapenós, elas eram também usadas para compras, mas de alto valor. Né? Móveis, animais de carga, roupas caras, etc. E também pagar impostos
tá? Você podia pagar impostos também com essas moedas de prata. Não alguns impostos, não todos os impostos, eu também não vou entrar aqui como funciona o sistema fiscal bizantino, mas é importante mencionar que as duas coisas, sistema monetário e sistema fiscal, eram quase a mesma coisa, né? Eu vou explicar depois por quê. Já as moedas de ouro, por exemplo, sólidos, o nomisma, a hiperpira, aqui a gente tem o exemplo do nomisma de ouro do imperador Miguel V, elas tinham uma função diferente. Elas eram usadas tanto para comprar itens de valores muito altos, por exemplo, propriedades fundiárias, mas principalmente pagar impostos, como eu já mencionei, né? Mesmo os fazendeiros, proprietários de terra mais humildes, né, microproprietários de terra, tinham que pagar com essa moeda de ouro. Então, eles às vezes tinham que achar cambistas, etc. Às vezes trocavam as moedas de cobre que eles tinham com moeda de ouro em taxas menos favoráveis. Havia toda essa questão, apesar de existir uma regra bastante clara e estabelecida na lei de quantas moedas de prata valiam, quantas moedas de bronze valiam uma de prata e quantas moedas de prata valiam uma de bronze. Era assim legalmente determinado, mas obviamente havia um mercado aberto e essas regras não eram eram flexibilizadas e obviamente os cambistas que tinham uma vantagem sobre os mais pobres conseguiam taxas mais favoráveis para eles, né? Mas, enfim, eram usadas para pagar impostos e o Estado, né, Imperial Bizantino, arrecadava esses impostos em moedas de ouro e as redistribuía em formas de salários dos servidores imperiais, sejam eles oficiais militares, ou administradores, ou cortesãos, né? Em Bizâncio tinha todo uma hierarquia de títulos cortesãos que, além de proximidade com o imperador, também davam salários anuais, né? E, geralmente, as pessoas haviam um paralelo entre os cargos efetivos, que tinham funções específicas militares ou civis, e uma titulatura que correspondia mais ou menos àquele nível, né? Quanto maior o seu cargo, maior era seu título. Enfim, não era exato, mas qual o papel do pagamento em espécie? Depois eu vou respondendo as perguntas, tá? No final. Então, outra coisa também importante das moedas de ouro é que elas serviam também como reserva de valor, ou seja, as pessoas acumulavam, quem podia naturalmente, né, acumulava essas moedas de ouro para tempos de dificuldade, né? Havia um entesouramento dessas moedas de ouro. E isso era problemático, porque a quantidade de metal precioso que o Estado Imperial conseguia ter acesso através de minas e comércio e exportação era muito limitado. Então, para esse sistema funcionar, as moedas, principalmente aquelas de ouro e prata, que saíam em formas de salários, de retribuições, etc., tinham que voltar em formas de imposto. Não podia ser perdido. O problema é que elas eram perdidas principalmente em forma de entesouramento, né? E alguma dessas moedas que eram entesouradas nunca voltavam, porque às vezes o dono escondia no lugar e morria. E essas moedas eram perdidas para sempre. Então, dos achados arqueológicos e tal, são essas, por exemplo, aquele que eu mostrei nesse slide aqui, é um típico exemplo de entesouramento. A pessoa foi lá, enfiou um monte de moeda numa jarra, enterrou, e por alguma razão, que a pessoa morreu, ela fugiu em função de um exército invasor, foi perdida para sempre. Ou seja, não retornou por esse fluxo, né? E aqui, então, o que eu quero dizer é o seguinte: as moedas bizantinas, elas eram basicamente, né,
aqui a gente pode falar, um lubrificante para a engrenagem estatal. Para a engrenagem estatal funcionar, para isso que seriam as moedas, para a engrenagem estatal funcionar, voltando em forma, indo para a sociedade em forma de salários, voltando em forma de impostos. Assim que o Estado bizantino funcionava, né? Então, uma coisa interessante, um ponto interessante para se destacar aqui, não havia preocupações mercadológicas. Isso é a gente vê nesse debate de criptomoeda, que o pessoal compara as moedas modernas com da época do Império Romano. Eu vejo muito isso, mas um argumento, é uma falácia. Por que é uma falácia? As moedas romanas e as moedas bizantinas não eram cunhadas para alimentar o mercado livre, ou seja, o comércio, enfim, o mercado, por assim dizer. Elas serviam para suprir as demandas do Estado, né? Então, por exemplo, o real, pensando no Banco Central brasileiro, a função principal do Banco Central brasileiro é proteger o valor da moeda brasileira, no caso o real, para que não gere inflação, basicamente, né? O valor de uma moeda se dá pela inflação, né? E a inflação é o resultado de certas forças do mercado, né? E o Banco Central fica sempre monitorando essas forças do mercado e aumentando ou diminuindo os juros para que a inflação fique dentro de um certo patamar. Isso não existia no Império Romano, não existia no Império Bizantino. As moedas eram unicamente cunhadas para receber impostos e para pagar salários. E era isso. Tá? Então, se certa cunhagem ou certo movimento monetário foi ou não foi beneficiário para a economia de forma mais ampla, digamos assim, um efeito secundário. E a gente não sabe se, ao menos, se as autoridades monetárias romanas e bizantinas tinham como entender essas forças do mercado. Eles não tinham índices de inflação, não tinham estudos da FGV, não existia isso, né? Então, é muito conhecido quando alguém fala da conexão entre um movimento monetário, uma política monetária e certas forças do mercado. É uma interpretação, na minha opinião, problemática, porque eu não sei se as pessoas da época tinham noção desses movimentos econômicos mais amplos, mais macros. Nós temos, mas não sabemos se eles tinham. E outra função também da moeda, além da questão prática, é a função política. Era monopólio do imperador cunhar moedas, né? A cunhagem da moeda estava sob estrito controle imperial, né? Alguém perguntou, havia falsificação de moeda? Havia, né? E era um crime capital, se eu não me engano. Ou seja, porque sendo a cunhagem da moeda, né, um monopólio do poder imperial, ao você falsificar e cunhar moedas sem essa autorização, você está se apropriando de uma prerrogativa imperial, logo você está basicamente sendo um usurpador, né? Então, existia e era extremamente proibido. E havia também cunhagens, que eu não sei se a gente pode chamar de falsificações, mas cópias, né? Os vizinhos de Bizâncio, às vezes, usavam as moedas bizantinas para fazer as próprias moedas, né? Às vezes, sem o menor sentido dentro daquela sociedade. Mas usavam. E, por exemplo, um exemplo clássico disso após a conquista islâmica, né? A conquista islâmica, basicamente, de todas as províncias orientais bizantinas, romanas, as novas autoridades muçulmanas continuaram cunhando moedas que eram imitações das moedas bizantinas que eram cunhadas. Acho que teve que esperar uns 100 anos, ou um pouco menos do que isso, para que moedas islâmicas, de acordo com o novo padrão islâmico, passassem a ser cunhadas, né? E não só bizantinas, mas também sassânidas, né? Dentro do território que era o Império Sassânida, o Império Persa.
Muito bem. Então, ele tinha essa função política. Era o monopólio do imperador e produzi-las era um sinal automático de legitimidade. Então, uma das primeiras coisas que alguém que queria derrubar o imperador e se tornar o imperador fazia era cunhar moedas, né? Por exemplo, a gente tem um exemplo disso aqui, né? De um folhe de bronze, ou seja, uma moeda de bronze cunhada por um usurpador chamado Nicéforo Basilacus durante sua rebelião em 1078, né? A gente vê que não tá muito bem feito, né? Às vezes deve ter sido feito numa cunhagem de campanha e com o objetivo principal de pagar os soldados, né, dele, que estavam lutando por ele. Então, a qualidade estética da moeda era secundária, mas, além dessa função prática, pagar os seus soldados, tinha uma função simbólica. Ele dizendo, eu sou imperador porque estou cunhando essas moedas. Né? Muito bem. Os temas dessas moedas, geralmente, eram cuidadosamente escolhidos, porque elas circulavam ampliamente pela sociedade, principalmente aquelas de menor valor, como as moedas de bronze. Então, além de ser um produto de produção em massa, né, as moedas eram também um canal de comunicação em massa. Ou seja, uma pessoa que, por exemplo, lá das fronteiras orientais, na Síria, ou na Armênia, ou na Geórgia, a pessoa nunca foi para Constantinopla, nunca viu o imperador pessoalmente, mas provavelmente viu o imperador nas moedas. Ele sabia quem era o imperador que reinava, para quem ele iria pagar impostos, pelas moedas que ele tinha em mãos, tais as legendas, né? A gente vai ver esses elementos mais à frente. Tinha legenda que identificava quem era o imperador e por aí vai, né? Então, muitas vezes era o único contato com o imperador que essas populações provinciais tinham, né? Então tinha esse poder de comunicação, né? De intermédio. Muito bem. Agora, finalmente, passamos para o tema da apresentação, da palestra em si, que é a iconografia religiosa, né? Como eu já mencionei, as moedas romanas bizantinas eram de uma riqueza iconográfica muito grande. Muitos temas eram representados ali, e um desses temas era temas religiosos, né? E os temas religiosos nas moedas não é uma novidade cristã, né? Desde o momento que moedas passaram a ser cunhadas, né? Lá pelo ano 500 a.C., uma das principais temas das moedas era a divindade local, ou seja, era a divindade local do lugar onde essas moedas foram cunhadas. Um exemplo clássico disso são algumas dracmas cunhadas por Alexandre, que do lado tem o retrato dele, e do outro lado, acho que, se não me engano, o retrato de Zeus, ou de Hércules, mas acho que era Zeus. Né? E os elementos do retrato de Alexandre tinham coisas em comum com o retrato de Zeus, passando a mensagem que ele é basicamente o representante desse deus na Terra. Né? Isso continuou sendo bastante comum no mundo grego, no mundo romano, né? E quando o Império Romano se cristianizou, ou seja, adotou o cristianismo como a sua religião oficial, entre aspas, isso continuou sendo um elemento, né? Contudo, a gente tem que levar em conta que as moedas eram uma mídia, né, muito conservadora. Mudanças sociais, mudanças políticas, mesmo escriturais, como a cristianização, entravam de uma forma muito gradual nas moedas. Então, as primeiras moedas cunhadas, as moedas cunhadas pelos primeiros imperadores cristãos tinham elementos cristãos muito sutis, né? E alguns elementos pagãos continuavam a aparecer. Então, a gente vê aqui um exemplo desses sólidos, né, que é uma moeda de ouro, do imperador Anastácio, que reinou entre 491 e 518. A gente, no anverso, a gente vê o busto do imperador com diadema, couraça, e portando uma lança, isso não me engano, é um escudo, ou seja, uma imagem muito militarista, né? Embora esse imperador fosse um daqueles imperadores que não saíam em Constantinopla, não lideravam pessoalmente o exército, né? Mas ele se
faz vestido, né, como um soldado. E do outro lado, no reverso, a gente tem uma alegoria da vitória, que é uma imagem originalmente pagã, mas aqui cristianizada, portando uma cruz com um cristograma no topo. O cristograma é aquela símbolo de Cristo, né, com as letras Y, sigma, chi e rho, né? E as legendas Anastácio, Perpétuos Augusto, ou seja, Imperator, do nome nos mostra, pelo Nosso Senhor Anastácio, Perpétuo Augusto, e Vitória Augusti, né, que é Augustorum, perdão, que é a vitória dos imperadores, porque provavelmente ele estava reinando com outro imperador ao mesmo tempo. Nessa época, no caso, acho que é uma referência ao imperador. No Império Romano no Ocidente já tinha caído. Não sei quem era o co-imperador com ele. Né? Então a gente tem esses elementos visuais, e o elemento cristão ainda está de uma forma bastante sutil. Né? Isso vai se manter aí por alguns séculos. Ou seja, uma cruz, ali um cristograma colar, ainda muito sutil. Isso vai mudar somente a partir do século VII. Um dos pontos de mudança, né, na iconografia cristã das moedas bizantinas foi essa moeda do imperador Justiniano II, né, que reinou entre 685 e 95. E depois reinou de novo, porque ele foi deposto, ele teve seu nariz decepado, mas ele conseguiu tomar o poder novamente, por isso que ele é conhecido como Justiniano II sem nariz. Né? E, ao contrário dos seus antecessores, os elementos visuais cristãos aqui são muito fortes. É a primeira vez que Jesus Cristo, né, é retratado na moeda. Isso vai se tornar bastante comum posteriormente. Né? Mas essa é a primeira vez, né, que é uma imagem assim do busto de Jesus Cristo na moeda. E a gente tem aqui duas cruzes, né, com alguns outros elementos que eu vou passar depois. O busto do Cristo é retratado no reverso da moeda, com a inscrição DN Jesus, enfim, Dominus Noster, Jesus Christus Rex Dignatium. É interessante que essa inscrição está em latim, embora o latim não fosse mais falado há muito tempo no Império Bizantino. Então é aquele elemento conservador das moedas que eu mencionei. Ou seja, inscrições em latim vão continuar aparecendo mesmo algum tempo depois, do século X. Ou seja, a gente pode dizer que o latim parou de ser usado, pelo menos na administração imperial, no final do século VI, início do VII. No século X, inscrições em latim ainda apareciam nas moedas, e também as inscrições, embora em grego, estavam em um alfabeto que era uma mescla entre alfabeto latino e alfabeto grego. Né? Enfim. A gente tem essa inscrição em latim, com a inscrição, né, Jesus Cristo, Rei dos que reinam, Rei dos reis. Né? E também temos aqui, de uma forma muito interessante, a palavra pax, aqui, ou seja, paz, em latim. De novo, não se falava mais a latim, pouquíssimas pessoas falavam latim, mas a inscrição pax, paz, estava aqui aparecendo na moeda. A gente vai entender por que o motivo dessa decisão tão drástica, dessa inovação tão drástica na iconografia cristã na moeda. Como eu mencionei, esse imperador ele reinou de um período politicamente muito instável. Né? Ou seja, ele chegou a ser deposto, depois voltou a tomar poder, e também era um período de grandes disputas teológicas. Então, nesse período de grande estabilidade, grandes disputas religiosas e políticas, talvez ele quis fazer digamos assim,
fazer um ponto bastante assim na cara e óbvio de que ele era o escolhido por Deus para ser imperador dos romanos, e ele era uma das funções, né, do imperador romano, de acordo com a ideologia imperial, era a pessoa que trazia a paz, né? Então ele estava dizendo na moeda dele, ó, foi Jesus Cristo, foi Deus que me fez imperador, e eu sou a pessoa que vai estabelecer a paz política e religiosa no Império Romano, né? Então era uma mensagem bastante óbvia e na cara para todo mundo que tivesse essa moeda em mãos. Muito bem. Após essa inovação, né, de Justiniano II, a imagem de Jesus Cristo e da Virgem também, né, começou a aparecer com mais frequência nas moedas, né? Mas não havia não era de uma forma consistente. Então, alguns imperadores colocavam, outros não colocavam, não havia uma consistência para isso. Mas alguns imperadores chegaram ao ponto de se tirar praticamente totalmente si da moeda e só colocar imagens cristãs. Um exemplo disso são conhecidas como foles anônimas, né? Foles é a moeda de bronze padrão básica, né, bizantina, e elas são anônimas porque não aparece nenhum imperador nela. Mas a gente sabe hoje em dia, depois de estudos que fizeram dessas moedas, sabemos em quais reinados essas moedas foram cunhadas. Essa, por exemplo, foi cunhada durante o reinado de Basílio II, em 1976 e 1025. Né? Nelas a gente vê geralmente o busto do Cristo Pantocrator, né, que é o Cristo Todo-Poderoso, está presente no anverso, né? E no verso a gente tem uma legenda, opa, teve um errinho aqui, Jesus Cristo Basileion, ou seja, Jesus Cristo, Rei dos Reis, ou Imperador dos Imperadores. E é muito interessante que a gente pode ver de onde essa iconografia foi tirada. Essa, por exemplo, dessa moeda, é muito parecida com essa imagem do Cristo Pantocrator, que eu devia ter feito uma nota, de onde não é de Cora, é de um lugar lá na Grécia, né? Uma igreja lá na Grécia. Depois eu vejo onde foi. Eu não coloquei legenda aqui. Mas, enfim, a gente consegue ver mais ou menos ou qual moeda, ou qual tradição de imagética do Cristo Pantocrator a autoridade monetária se inspirou para fazer fazer essa moeda, né? Então a gente tem esse exemplo muito óbvio, muito extremo, né, da iconografia cristã nas moedas bizantinas. Elas surgem de uma forma bastante sutil, mas gradualmente elas vão tomando espaço até que chegam ao ponto de tomar toda a moeda, como nesse caso. Mas isso foi um exemplo excepcional, né? Na maior parte das vezes a gente via uma mistura da imagem do imperador, de alguma forma, né? E a imagem de Jesus Cristo, da Virgem ou de algum santo, né? Os santos que apareciam eram principalmente associados com a guerra, né? Porque a gente tem que pensar que o cargo imperial era uma das suas principais funções, era a função militar, ou seja, como supremo general, né, supremo comandante das forças militares romanas e bizantinas. Então, mesmo imperadores que não saíam de Constantinopla para liderar forças militares pessoalmente, se faziam retratar em trajes militares, né? Para deixar claro que, embora ele não esteja governando as forças armadas pessoalmente, ele era o comandante supremo das forças armadas. Então havia esse ethos militar na autoridade imperial bizantina. Então os imperadores bizantinos, principalmente no século XII, né, em que o império é governado por uma dinastia de uma linhagem, né, chamada Komnenos, que
que antes de se tornarem imperadores haviam feito carreiras, tinha uma presença tradicional no oficialato militar bizantino, então eles tinham um etos, então eram imperadores com etos, com esse aspecto militar ainda muito mais forte. Eles se associam muito com esses santos militares, que, por exemplo, São Miguel, São Jorge, São Demétrio e São Teodoro, né? Contudo, a escolha dependia muito da devoção pessoal do imperador, da mensagem que ele queria transmitir, né? E do público que ele queria atingir, né? A gente tem aqui um exemplo de uma estamenon nomisma de ouro do imperador João II Comneno, em que ele está aqui o imperador de pé. Isso também foi uma inovação dessa época, retratar não o busto do imperador, mas ele em pé, né? O corpo inteiro, e ao lado dele a Virgem, né? Abençoando ou, dependendo da interpretação, coroando o imperador. Eu acho que é mais abençoando do que coroando, porque quem coroa o imperador, né? Se é uma figura, se era uma figura divina para coroar o imperador, ou é o Cristo, ou a Manus Dei, né? Que às vezes aparece em moedas posteriores, uma mãozinha vindo de cima, ou seja, a mão de Deus, Daphne. É de Daphne? Obrigado, Luiz. A imagem que eu mostrei na palestra anterior. Parece uma mãozinha nessa parte da moeda, como fosse Deus coroando o imperador, né? Então, no caso, quando aparece a Virgem, ela está abençoando o imperador. E é interessante pontuar que a Virgem, né, no caso a Theotokos, né, a portadora de Deus, se a gente traduzir de uma forma mais literal, é muito conectado com Constantinopla. Ou seja, tinha um santuário da Virgem Theotokos lá, em momentos em que a cidade foi cercada, havia procissões na muralha, ou seja, ou com o ícone dessa Virgem Theotokos, ou com a relíquia do manto, do mandílion, né, que é o manto da Virgem. Então havia uma conexão muito forte entre Constantinopla e a figura da Virgem, né? Então, ao se fazer aparecer com a Virgem nas moedas, o imperador ao mesmo tempo estava expressando uma devoção pessoal com a Virgem, mas também está exprimindo uma conexão entre ele e a cidade de Constantinopla, né? Um exemplo prático do que eu disse anteriormente, né, do objetivo da mensagem que o imperador queria transmitir, né? O exemplo dessa moeda aqui cunhada pelo imperador Aleixo Comneno, né, que é o pai do imperador anterior, no qual ele aparece aqui no reverso, em pé, e quem está segurando o estandarte, né, o labarum, né, que é o estandarte, diz que é de Constantino, junto com o imperador, é São Demétrio, né? De novo, isso se dá parte por devoção pessoal do imperador, parte por uma escolha política muito prática. Por qual que é o pano de fundo político desta moeda, né? São Demétrio é um santo particularmente venerado na cidade de Tessalônica, atualmente Grécia, né? Região grega da Macedônia, não confundir com o país Macedônia, que hoje em dia se chama Macedônia do Norte, a confusão. Mas, enfim, a Macedônia histórica da Grécia. E Tessalônica, enfim, era um santo que tinha uma devoção muito forte local, tanto que tem uma a catedral da cidade é essa Basílica de São Demétrio, né? Que, se eu não me engano, é onde está as relíquias de São Demétrio. E o São Demétrio, ele era um oficial militar, né? Ele era, como vários santos no período de perseguição dos cristãos, né? Final do século II, muitos desses mártires eram oficiais do exército. Curiosamente, o aspecto deles serem soldados inicialmente não era tão importante, mas na medida em que há uma militarização do império, ou seja, ele passa
a administração imperial ele passa a se voltar para a defesa a partir do século IX, né? A iconografia desses santos que eram oficiais militares passam a adquirir um caráter militar muito forte. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essa representação de São Demétrio, né? Portanto, vestido como um oficial do exército bizantino. Aliás, muito que a gente sabe dos equipamentos, né, de quais eram as armas, as armaduras, as insígnias utilizadas pelos oficiais do exército bizantino, a gente sabe através dessas imagens dos santos militares. Obviamente, não é 100%, porque sempre tem um grau de antiquarismo nessas imagens, então tem que fazer uma depuração, comparar com a arqueologia, mas, enfim, eles passam aqui a se vestir como um oficial militar, um oficial do exército bizantino, né? E tá, porque o que isso tem a ver com o Aleixo Comneno, né? Durante o reinado desse imperador, a cidade de Tessalônica passou a se tornar um centro estratégico na Guerra dos Balcãs, né? Há algumas invasões, tanto os normandos pelo ocidente e de povos nômades, como os petinegos, pelo norte, né, atravessando o Danúbio, a região dos Balcãs passou a ser o principal campo de ações militares bizantinas e do Império. E Tessalônica se tornou, digamos assim, um quartel-general do Aleixo Comneno. Então, era aí que ele pagava os soldados, os seus oficiais, e a gente pode assumir que muitos dos soldados e muitos dos oficiais eram dessa região e, portanto, eles próprios devotos de São Demétrio, né? Então, aí a gente chega ao X da questão. Ao se cunhar, né? Ao se representar acompanhando São Demétrio, o Aleixo Comneno, esse imperador, está falando, o santo de veneração de vocês está do meu lado, ele está me apoiando, né? Ele é meu aliado, né? Então, isso é uma mensagem um pouco semelhante àquela que eu mostrei do Brutus, né? Querendo convencer os seus soldados que o assassinato de César foi uma coisa boa, né? O César, que é esse ídolo para os legionários romanos, ele foi assassinado e o assassinato dele é legítimo e justo. E aqui ele está dizendo, de uma forma menos dramática, né, que aos soldados da região, que provavelmente eram os que formavam a principal parte do corpo de soldados dele nessa época, falar assim, o santo da sua devoção, o santo que vocês mais gostam, ao qual vocês são devotos, está do meu lado, ele é meu amigo, ele me apoia, ele intervém por mim, né? Junto a quem? Junto à figura tradicional de Cristo aqui, que está no reverso, da moeda, né? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Bem, aqui eu posso fazer alguns apontamentos finais, né? Enfim, eu só mostrei para vocês, não muitas moedas, mas fazer uma análise assim minuciosa que nem eu fiz iria tomar muito tempo, mas eu acho que esses exemplos já deu para mostrar alguns pontos que eu considero importantes, perdão. As moedas, não é um dos pontos, as moedas eram veículos de comunicação em massa, né? Elas eram cunhadas aos milhões, né? Cada período, aos milhões, porque você tem que pensar mesmo, a gente está falando do Império Bizantino, uma escala menor do que foi o Império Romano, por exemplo, na época de Augusto, mas ainda assim era dezenas de milhares de soldados, alguns milhares de funcionários que trabalhavam que serviam o imperador na administração, você tinha alguns milhões de habitantes que pagavam impostos, então havia uma enorme demanda de moedas, então a gente pode falar que, mesmo nesses períodos em que o Império estava mais
encolhido, eram ainda milhões de moedas sendo cunhadas, né? Então, essas moedas tinham pela sua penetração na sociedade e no papel de legitimação, né, dos imperadores, eles eram uma ferramenta ideológica de primeira importância. A gente vê, não dá para colocar tanta coisa da moeda, uma moeda não era tão cheia de elementos, como, por exemplo, um mosaico em Hagia Sophia, ou sei lá, uma cerimonial no palácio, etc. Mas servia para colocar alguns elementos que conseguiam passar uma mensagem relativamente complexa, né? Como a gente viu. As moedas eram uma mídia conservadora, né? Enfatizando isso. A imagética cristã, ela é introduzida inicialmente pelos primeiros imperadores cristãos de uma forma muito sutil, né? Mas ela vai ganhando espaço ao longo dos séculos e vagarosamente, mas gradativamente, até chegar a um ponto que ela, em alguns casos, toma todo o espaço da moeda, como na tal das folies anônimas, né, que eu mencionei, né? Ainda que menos variada e mais esquemática do que no período romano, a iconografia bizantina é rica, permitindo a transmissão de um grande leque de mensagens e ideias, né? Eu imagino que os exemplos que eu dei deixam bastante claro isso, né? Essa bibliografia que eu utilizei, né, infelizmente, não há coisas em português sobre esse assunto, mas há muitos trabalhos em inglês. Eu recomendo o catálogo de moedas bizantinas da coleção de Dumbarton Oaks e a coleção Whitmore, né? Que tem é muito interessante, porque tem uma grande variedade, das moedas que a gente conhece, né? E esse trabalho aqui, Byzantine Coins, que foi publicado pela Dumbarton Oaks, né? Que é um livreto de umas 60 páginas, que introduz basicamente o assunto moedas bizantinas. É um guiazinho, é um manualzinho bem introdutório sobre esse assunto. Então, se você se interessou, busque essas duas obras, que, aliás, estão disponíveis gratuitamente. Eu sei que o catálogo está no site do Dumbarton Oaks, e o manualzinho do Grierson, o Byzantine Coins, você joga no Google, aparece lá, se eu não me engano, no archives.com. Eu acho que está lá, né? Então, se quiser se aprofundar mais, tem a obra da Angélique Layou, The Economic History of Byzantium, que tem um capítulo pela Cécile Morisson sobre dinheiro bizantino, produção e circulação, que aí fala mais do aspecto econômico das moedas, né? Não do aspecto, digamos assim, cultural, político das moedas. E tem alguns artigos, por exemplo, da Hillen, que fala qual é a audiência das moedas, e essa aqui do Bellinger, Coins and Byzantine Imperial Policy, ou seja, moedas e política imperial bizantina. Tem também recursos online, primeiro que eu recomendo a Wild Winds, que é um catálogo online que disponibiliza diversas moedas bizantinas que foram comerciadas, vendidas e, enfim, compradas em lojas online, né? O catálogo da Dumbarton Oaks de moedas, é um catálogo de moedas do Instituto do Dumbarton Oaks. Não é tão completo quanto o Wild Winds, mas a qualidade da catalogação e das imagens disponibilizadas é muito boa, é excelente. Eles também têm um catálogo ainda melhor, de selos bizantinos, ou seja, tem uma tradição de selos, ou seja, documentos oficiais eram autenticados
com assinatura e também com selos, que eram únicos do oficial que produziu aquele documento. Então, enquanto o documento em si desapareceu, a gente tem os selos de chumbo ainda, né? E, por fim, a gente tem um catálogo de moedas bizantinas do Museu da Universidade de Vichna, né? Então, esses três catálogos dá para vocês conhecerem um pouco mais outras moedas bizantinas, além daquelas que eu mostrei para vocês. Tá? E assim eu concluo a palestra de hoje. Eu agradeço pela atenção. O meu trabalho pode ser acompanhado na minha página do academia.edu ou através do meu currículo Lattes. Tá? Então, eu vi que houve algumas perguntas aqui no chat, então vou fechar aqui minha apresentação. E aí, Luiz, você coloca aquela lá do apoio de rock? Coloco. Muito bom. Muito bom. Fechar aqui a apresentação. Deixa eu ver. Deixa eu não compartilhar mais. Parar o compartilhamento. Tá ok. Pode pôr lá, Luiz. Então, temos perguntas? Temos várias aqui. Vamos lá, deixa eu fazer uns comentários para fazer a primeira pergunta. Você tem a moeda que você começou a colecionar na infância? Pô, bem legal. Gostei bastante aí de saber essa história. Tenho. Deixa eu... Deve ter pego ela. E deixa eu até fazer uns comentários. Eu sou economista, né? Então, estudei moedas. A moeda, ela tem uma função... ela mudou ao longo do tempo a função. Antigamente, a moeda valia o que pesava, né? E ela era até cunhada porque era a garantia que o Estado dava, ou de alguém delegado para o Estado, de que tinha uma pureza e tinha um determinado peso naquela moeda. Essa era a função da cunhagem. E quando a borda é serrilhada, era até para evitar de você raspar a borda e tirar um pouco do metal ali daquela moeda. Porque se você fizer isso em ouro, por exemplo, se você tirar um pozinho de ouro de cada moeda, você já vai juntar vai roubar um pouquinho e vai juntar um dinheirinho legal, tirando um pouquinho de cada moeda, né? Exato. Então, quando as pessoas, até os governantes, percebem que o que vale é a fé no que aquilo representa, aí começa a ter cédula, né? Que na verdade você guarda a moeda, guarda o metal e você emite a cédula, o papel que está lastreado na moeda. Isso funcionou até o padrão ouro no século XX. Em 1970, até 1970, o dólar podia ser trocado por ouro. Sim. E aí, hoje, a gente tem a moeda de curso forçado. Ela vale porque o Estado diz que os negócios precisam ser comerciados com aquela moeda de curso forçado. Então, essa história é bastante interessante. Se eu puder complementar o que você falou, Luiz, no caso bizantino, no caso do Império Bizantino, era meio assim, porque a gente tem, por exemplo, as moedas de cobre, né, que podiam ser trocadas por X número, não me lembro exatamente, porque variou de tempos em tempos. Uma moeda de ouro pode ser trocada por X números de moedas de cobre. Contudo, o valor de cobre, ou no caso bronze, presente nessas moedas, nas moedas de bronze, valia menos do que o peso em ouro. Então, ela era meio assim, ou seja, então havia o início de uma certa... Já tinha esse conhecimento, né? Já tinha uma certa autoridade monetária que fazia que a denominação não valesse necessariamente o peso do material com o qual ela era feito. Sim, logo no início você percebe, né? Não, até percebiam, mas aí você mostra o nível de sofisticação, né, do Estado bizantino, que eles conseguiam forçar um sistema dessa forma. E as pessoas usavam o sistema. E o sistema funcionava. Chegou também um ponto que, e também havia casos que os imperadores tiravam o conteúdo de ouro das moedas em momento. Aí a gente não sabe muito bem por quê. Muito provavelmente porque a oferta de metal preciosos não estava suprindo a demanda que eles estavam tendo. Então, eles diminuíam a quantidade de ouro ou prata da moeda, mas eles insistiam que a moeda continua valendo a mesma coisa. E, em certo ponto,
funcionou. Mas houve uma época, como eu falei, a partir da metade do século XI, em que a quantidade de ouro na moeda despencou, né? Porque sempre ficava variando entre 99% e 95%. A partir desse período foi caindo, chegou até 20%. Mas aí iniciou um processo de caos financeiro e fiscal, né? Porque como o sistema monetário era assim umbilicalmente ligado ao sistema fiscal, a bagunça do sistema monetário causou bagunça no sistema fiscal. Ok, não temos mais perguntas aqui no chat. Eu vou já encaminhando aqui para o final da apresentação. Eu já falei e ficou aqui por um bom tempo durante as perguntas, a chave Pix do GROC, adm@grroc.com.br. A gente tem que fazer a propaganda e pedir ajuda porque os custos realmente são relevantes. São crescentes. São crescentes, né? E eu vou colocar aqui, vou compartilhar o próximo evento que a gente vai fazer. A gente já vai fazer a divulgação no Instagram, não sei nem se já está lá. A Sara ia colocar. Deixa eu ver se está lá. A Sara não está mais aí, né? Não, ela precisou sair. Então, a apresentação Os Eunucos e a Castração no Mundo Eclesiástico Bizantino. Vai ser terça-feira, dia 3 de março, na semana que vem, às 19h30. Já está lá no Instagram. Também inscrições pela bio lá do Instagram, com o Silvio Romero Tavares Neiva Coelho, que é doutorando em História na Universidade Federal de Pernambuco. Então, esse é o evento aí da semana que vem. Até nas últimas semanas a gente fez evento toda semana, inclusive na semana do Carnaval. Não significa que a gente vai conseguir fazer sempre isso assim. Mas em março, conforme eu falei, a gente também vai ter os eventos relacionados ao lançamento do número 2 da revista e da chamada para o número 3. Então, a gente promete aí alguns eventos nos próximos meses que a gente vai continuar fazendo. O objetivo é fazer essas atividades para divulgar o Oriente Cristão, uma boa parte das atividades gratuitamente, mas em algum momento também a gente vai fazer algum curso, alguma atividade também com inscrição, com pagamento, com valor acessível, a ideia é essa, mas também para ajudar a fazer para cobrir os custos que a gente tem com com a formalização, com o CNPJ, contador, cartório, etc. Então, acho que era isso. João, vou passar a palavra para você encerrar e agradecer aí a participação de todos e agradecer também a tua disponibilidade aqui. A Camila comentou aqui no chat, obrigada pela aula, foi maravilhosa. Então, com a palavra aí para encerrar o nosso evento, João. Agradeço todos e todas por estarem aqui até o final. Agradeço ao Luiz pela excelente moderação. Acho que a melhor até agora que a gente teve. Foi assim, nossa, muito boa. Agradeço mesmo. E é isso, gente. Continuem acompanhando nossas atualizações no Instagram, acho que principalmente no Instagram, mas a gente tem também o WhatsApp, vejam lá. E é um prazer sempre poder falar sobre esses temas. Assim, é minha profissão, eu trabalho com isso, esse é o meu trabalho, mas é também uma paixão minha. E é sempre uma grande alegria ter oportunidade de público, né, para que queira ouvir eu falar sobre esses assuntos. Eu espero que tenha sido uma palestra compreensível, clara, que vocês possam ter conseguido tirar algo de interessante para cada um de vocês aí. É isso aí, Luiz. Tem aqui a Vitória também falou, ótima aula, obrigada. Tem ata? Não vai ter ata. E o Paulo Avelino perguntou qual é o Pix, que passou rápido e ele não anotou. O Pix é adm@grroc.com.br. Está lá no nosso Instagram, Paulo. Então, só para reforçar as mensagens depois que você falou, João. Tá bom, gente. É isso, vou parar a gravação aqui. Como é que eu paro? Cadê como é que eu paro? Gerenciar gravação.
Foi ótimo, João. Parabéns. Agora, rapidinho.